Olá pessoal, meu nome é Renan. Vamos dar continuidade aí às aulas de XML, como importar dados XML e dar entrada automática desses valores no estoque. Lembrando pessoal aí que estiver assistindo essa aula que é pré-requisito aí para melhor entendimento do que está sendo exposto aqui, que seja visto as videoaulas anteriores aí, para estar acompanhando a linha de raciocínio da criação dos códigos. Então, como prometido na última aula, o que vai ser feito agora é colocar um status em cada um dos produtos como lido ou processado, porque quando ele importar esses dados aqui na list view, quando ele trouxer esses dados para cá, eu tenho que já dar o status de processado para ele. Ou na entrada do estoque também. A princípio eu vou colocar na busca dos dados, porque fica mais fácil aqui. Não preciso estar desenvolvendo um raciocínio diferente do que já foi mostrado. Então, ao eu executar a ação de buscar dados, que é o botão que já foi explicado nas aulas anteriores aí, então ele vai procurar se lá na minha planilha importação, na linha, na coluna 28, na linha atual em que o laço tiver sido percorrido, tiver o valor de processado nessa célula, ele não vai fazer nada, vai adicionar mais uma unidade à variável linha e vai procurar na próxima. Caso ele não encontre um valor de processado nessa célula, ele vai executar o código de carregar esse item dentro da list box. E aqui eu adicionei um código à parte que não tinha sido mostrado na última aula, que é o de colocar cor na coluna da list box, da list view. Então aqui eu só seleciono a mesma coluna da mesma forma que eu faço para adicionar o item, mas eu uso a propriedade ForColor e coloco RGB. Aqui esse RGB você pode procurar na internet, tabela RGB, você vai encontrar todas as cores aí que é possível adicionar dentro da list view aí para modificar e ficar mais fácil visualizar os dados dentro dela. Então aqui de diferente foi só adicionado essa linha de código, que é quando ele não encontrar um valor de processado, ele vai carregar esse item dentro da list view e vai colocar dentro dessa mesma posição o valor de processado, para que numa próxima busca de dados dentro dessa planilha, dentro dessa tabela ali, ele não carregue novamente o mesmo dado duas vezes. Então o resto do código é o que já foi visto antes, ele vai fazer as somas e vai carregar os valores dentro dos rótulos de dados ali. Então a primeira parte do que havia sido prometido na última aula era isso daqui. Vamos executar aqui só para ilustrar, para ficar mais fácil entender. Então quando eu executar a busca de dados, ele vai carregar os dados da minha list view e vai dar o status de processado para cada um dos itens. Então aqui ele já carregou os itens, já deu o status de processado e aqui ele colocou em cor diferente o código e a quantidade que vai estar sendo movimentada dentro do estoque. Aqui outra coisa que foi adicionado é o relatório de processamento. Então aqui eu vou mostrar que quando eu executar a macro de saída desses valores, ele vai me dar o status e o produto que foi movimentado, o tipo de movimento, o valor que eu tinha antes e o valor que eu fiquei depois de ter executado essa movimentação do estoque. Então aqui vamos efetuar a entrada, daí eu explico o código que foi feito. Então eu vou dar a entrada no meu estoque, aqui ele deu entrada de somente um item. Vamos ver aqui o que eu modifiquei. Entrada. Então o comando de entrada ele vai executar, como já foi explicado também, ele vai selecionar o item atual e vai executar a macro entrada no estoque. A macro entrada no estoque é essa daqui. Então o que tinha sido visto na última aula era como ela iria fazer a adição de mais um dado no meu estoque.
Eu ia adicionando itens até que todos os itens tivessem sido mostrados. E aqui é aquela questão da entrada do relatório. Então, na minha list view 2, ele vai primeiro apagar. É que ele está apagando aqui todos os dados, então ele está desaparecendo. Ele vai ficar só o último registro. Vamos deixar aqui, vamos rodar lá de novo para ver como vai dar certo. Vamos voltar aqui, vamos apagar a questão do processado, porque senão ele não vai puxar nada aqui, ó. Porque como ele já foi processado uma vez, se eu tentar buscar, ele não vai dar nenhuma quantidade de saída. Então vamos voltar aqui, vamos apagar, vamos executar novamente. Então aqui ele puxou todos os dados e eu vou dar entrada no estoque. Então ele deu a entrada no estoque e já me deu o relatório aqui. O item que foi processado, o nome do produto, o tipo de entrada, o estoque que eu tinha anteriormente e o estoque final. Então nessa tela aqui você vai ter todas as informações, a quantidade que deu de entrada, o que você tinha anterior e a quantidade final. Então 18 mais 2 que foi dado de entrada, 20 e assim por diante. Então você tem todas as informações. Então essa informação aqui, não sei se vai dar tempo nessa videoaula aqui, mas eu vou mostrar como jogar daí desse relatório aqui para a planilha, para você fazer uma impressão desse relatório aqui, ou simplesmente armazenando esses dados para mostrar o fluxo de estoque. Daí a gente pode colocar também a data que foi dada essa entrada, para fazer filtro por mês, por data. Então aqui as possibilidades são enormes aqui de geração de estoque em cima dos dados que estão sendo trabalhados. Então vamos lá, vamos voltar e vamos explicar como que funciona esse código que joga os dados para o relatório aqui. Então, entrada de dados, aqui ele só vai selecionar a linha e vai executar a macro de entrada. A macro de entrada vai pegar aquele valor que está selecionado na list view 1 e vai incorporar ele no index, vai atribuir o valor de código, quantidade que ele vai estar buscando dentro da coluna que está sendo selecionada dentro da linha que buscou nessa variável, vai jogar, adicionar, vai fazer o looping aqui, né, até que ele encontre o código dentro da minha planilha de estoque, vai selecionar esse item de estoque e vai atribuir aqui, ó, estoque anterior igual a Active Cell. Para entender o que foi colocado aqui embaixo, vamos dar uma revisada nesse código aqui de cima. Então assim, quando ele executou e adicionou um dado, ele ficou com duas variáveis aqui que eu posso utilizar no relatório, que eu não preciso incorporar mais uma variável aqui. Então aqui ficou o seguinte, eu criei uma variável produto e busquei lá que meu produto vai ser o valor da minha list view, o index eu já puxei daqui de cima, que vai ser a mesma posição, a mesma linha selecionada da minha list view, ele vai buscar lá na coluna 4 o nome do produto, para eu poder jogar dentro do relatório. Então aqui na list view eu só informei que o primeiro item do meu list view vai ser o código e todos os outros subitens vão estar na sequência aqui. O produto que ele puxa dessa variável. Como eu estou dentro da macro de entrada, ele vai colocar o texto entrada na minha terceira coluna. Na quarta coluna, ele vai pegar a informação de estoque anterior. Essa informação dessa variável estoque anterior é o que eu busquei aqui, ó. Quando ele clicou, quando ele localizou na linha que ele percorreu nesse looping aqui a informação do estoque anterior, ele já atribuiu que a célula ativa que ele selecionou nessa linha aqui recebeu o valor de estoque anterior. Então é o valor que eu tinha antes de dar entrada no estoque. Então esse valor aqui ficou preservado e eu pude usar direto ele aqui como estoque anterior. E como a célula ativa ele deu entrada no valor de estoque da quantidade que ele buscou lá na minha list view 1, então aqui eu posso aproveitar também o valor da célula ativa, não preciso criar uma variável específica para buscar esse valor aqui depois da entrada. Então eu só aproveitei Active Cell, então ele pegou o valor depois da entrada de dados,
que é o valor já acrescido da quantidade da minha list view 1, que é o valor da nota fiscal eletrônica, do XML, e já adicionou aqui. Então eu tenho todas essas informações aqui de uma maneira bem rápida, fácil e tranquila aqui. E depois eu só dou as cores a essas informações, né? Coloco uma cor aqui meio marrom no primeiro, na coluna do código, na coluna do nome do produto, depois as outras duas cores aqui, um verde e um azul aqui, que como eu disse antes, você pode buscar tabela RGB de cores aí para estar colocando cor dentro do tua list box. Então, da mesma forma que eu coloquei aqui para a entrada, eu fiz para a saída. Recortei o mesmo código e colei aqui para baixo. Daí, o que eu mudei? Aqui eu tinha colocado, mas não vai dar certo eu apagar o código antes de cada entrada de dados. Eu vou ter que jogar esse código aqui para cima, mas daqui a pouco a gente vê isso. Então, ele, da mesma forma, ele cria a variável produto, pega o valor do produto lá do meu index da coluna onde está essa informação e vai dar entrada. Só que aqui, ao invés de ser produto, como eu estou executando a macro de saída de estoque, ele vai colocar a saída. O resto continua igual, o estoque anterior e o estoque final é o valor da célula ativa, que é a última célula que foi selecionada, e as cores aqui de maneira igual. A única coisa que aqui eu coloquei uma cor verde para sair, para a entrada, e vermelho para a saída aqui. Bom, acho que era isso. Então vamos executar aqui novamente e vamos ver como é que ficou isso. Então vamos ter que tirar o processado aqui para ele puxar os dados. Aqui. Visual Basic, vamos executar. Vamos buscar os dados, ele já atribui o processado. Vamos dar uma saída de estoque agora. Ó, ele deu a saída, deixou vermelho a coluna, o movimento ficou como saída. O estoque anterior que eu tinha era 20, como eu dei saída de 2 unidades, aqui ficou 18 e assim sucessivamente. Então, aqui a gente já criou o relatório de processamentos e uma maneira de ele não puxar 2 vezes o mesmo valor. Se eu for tentar processar, puxar uma outra nota fiscal e tentar processar, ele não vai puxar os dados que já foi feito a baixa aqui no estoque. A única coisa que eu mostrei aqui que pode dar erro é no seguinte: se eu buscar os dados aqui na tela, vamos ver aqui. Se eu buscar os dados e der uma entrada de estoque, ele vai adicionar. Então, se eu processar novamente esses dados, ele vai jogar, ó, ele jogou de novo os mesmos dados aqui. Então, o que a gente tem que fazer para que não ocorra isso? Para que não possa dar entrada 2 vezes desses mesmos dados que estão aqui nessa list view. Porque conforme eu for apertando, ele vai adicionando mais dados aqui, ó. Então, quando ele terminar esse processamento de dados, eu posso limpar o que eu tenho dentro da minha list view aqui, para que não aconteça isso que vocês viram aqui, que é o ficar clicando e dando entrada, ele vai adicionando dados de maneira errada. Então só vamos apagar, fechar isso daqui. Vamos entrar dentro da entrada de estoque e vamos colocar o dado aqui, ó, que é ao apertar o botão. Então ele vai executar a macro aqui dentro para todos os itens, e quando ele sair desse looping aqui, que ele tiver adicionado todos os dados, ele vai fazer a limpeza da minha list view. Então aqui eu só vou recortar e colar. Vamos jogar para dentro do botão 2 aqui da entrada do estoque, para ele limpar a list view 1. E a mesma coisa para a list view no caso da saída. E limpar. Vamos ver então agora se vai funcionar. Vamos salvar. Vamos limpar novamente os dados aqui. Vamos executar a macro de busca. Então, quando eu efetuar essa entrada, ele tem que mostrar o relatório de processamento e
apagar os dados aqui da minha caixa de listagem, da minha list view. Então eu vou dar entrada, ó, deu o relatório e mostrou o estado final do meu estoque, o estoque que eu tinha antes e o estoque final, acrescido das unidades aqui da informação. Então esse daqui da próxima aula a gente vai ver como importar e exportar esses dados aqui para uma outra planilha aí, para gerar o fluxo de estoque aí desses valores que a gente está movimentando no estoque. Pessoal, a princípio nessa aula seria isso. Eu vou procurar gravar vídeos não tão grandes aí para não ficar tão maçante o estudo. Então qualquer dúvida é só entrar aí no canal e perguntar. Valeu, até a próxima!